Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Humberto aqui do Advogando Só e vou trazer para vocês hoje um vídeo sobre com a planilha para fazer o controle processual do escritório de vocês e com as métricas muito legais que vocês vão saber como que está o acompanhamento de o aproveitamento de valor de causa, o aproveitamento de procedência, enfim. Vou explicar tudo para vocês. A planilha tá bem legal, realmente eu gastei um tempinho fazendo ela. E assim, sem querer me. A Fubons poderia muito bem cobrar um valor por ela, porque realmente é uma planilha que eu acho bem interessante. Eu uso ela no dia a dia, que assim, facilita muito a minha tomada de decisão em muitas coisas. E pode ajudar você também. Estou aqui para ajudar a todos aqui com essa planilha. Então, peço que se você gostar da planilha do vídeo, deixa o like pra gente, se inscreve, o canal tá começando agora, então é muito importante que você se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, trazendo essas novidades legais pra galera. E se você também assim achar que a planilha é interessante, compartilhe o vídeo, que aí a gente consegue chegar mais gente, tá bom? Então, agora eu vou trocar para minha monitor para mostrar para vocês e explicar aqui como que funciona essa planilha, tá bom? Deixa eu puxar mais para cá. Como que funciona essa planilha e como que vocês podem estar usando ela, tá? Assim, para vocês, né? Deixa eu colocar o microfone aqui próximo. Como que vocês podem estar usando essa planilha no dia a dia de vocês? Bem, essa planilha eu vou dar aqui, vou colocar aqui, dar um zoom maior. Aqui você pode estar vendo uma planilha que tem bastante coisa aqui para vocês fazerem completar esses dados. Essa planilha eu fiz ela, qual era a intenção quando eu criei? É justamente a gente ter um controle maior do nosso escritório. Por exemplo, eu queria saber cada coluna dessa aqui, coluna é o A, B, C, D, né? Cada coluna dessa, ela diz respeito a um tipo de métrica que eu quero ter aqui no meu escritório, que eu quero saber dela, né? Por exemplo, eu quero saber qual tipo de área de atuação que eu estou atuando mais. No caso, eu não atuo só em uma área, estou em algumas áreas. Para eu saber, por exemplo, que a minha intenção é justamente passar a atuar numa área só. Então, eu quero digamos assim, eu quero condensar a minha atuação num tipo de área. Eu consigo saber disso mês a mês. Se, por exemplo, o tanto de processos das áreas que eu estou atuando está aumentando em relação aos demais. Enfim, esse tipo de coisa. Dá para saber o tipo de ação que você mais entra, ou a média de porcentagem de porcentagem de contrato que você cobra, o tipo de contrato que você cobra. Vou explicar cada um aqui. Vamos lá. Sem mais delongas, né? A área de atuação, obviamente, se é civil, se é trabalhista, se é consumidor, se é família, enfim, qualquer uma dessas áreas. O tipo de ação, que é pensão por morte, aposentadoria e muitas outras. Depois vou explicar para vocês como que vocês adicionam o tipo de ação para vocês. Sim, vou deixar a planilha aqui, ela um pouco crua. Como que vocês vão estar fazendo para adicionar as próprias ações de vocês, para vocês adequarem a área de atuação de vocês, tá bom? A porcentagem, né, do contrato. Aí aqui eu deixo, a pessoa vai completar, por exemplo, 30%, 20%. Vou deixar em branco aqui, esse aqui que tem em branco. Vou colocar 15%, coloca 15% e dá um enter. E você tem aqui a porcentagem. O tipo de contrato, se é de êxito, ação ou é híbrido. Híbrido é que tem entrada e, né? Aí você coloca aqui. O mêsano do protocolo, que é importante para a gente saber algumas métricas. Por exemplo, eu gosto de colocar mêsano de protocolo justamente porque com o mêsano do protocolo eu tenho aqui um panorama de quanto tempo o meu processo está demorando, enfim, algo nesse sentido, né? O nome do cliente. O nome do cliente aqui é bem interessante porque você pode colocar, por exemplo, o nome do cliente e atrelar a essa célula aqui um link, que pode ser o link para consulta no tribunal, pode ser o link para a pasta do cliente Google Drive, pode ser o link para o arquivo do cliente, enfim, qualquer coisa. Pode ser fazer um link para o cliente aqui. Eu geralmente não coloco nada, mas você pode colocar o link do cliente aqui, pode ser interessante. Aqui,
a coluna H e a coluna G e H, elas servem justamente para você fazer o controle processual. Por exemplo, o último movimento do processo e a data que ele ocorreu. E ver que tem as coisinhas diferentes, né? Por exemplo, se eu colocar, por exemplo, uma data antiga, por exemplo, 5 de setembro de 2022, vai estar vermelho, você pode fazer o controle por cor. Se tiver, por exemplo, colocar ontem, né? Ontem foi dia 30, né? Foi 31, 30, foi 30, né? 30 de setembro de 2022. Foi vencido há pouco tempo, tá vermelhinho mais claro. Hoje, né? 1 do 10 de 2022 vai estar meio amarelinho aqui. E amanhã vai estar, perdão, 2 do 10 de 2022. Vai estar assim, um amarelo mais fraquinho, né? E no dia 3 do 10 de 2022 vai estar uma cor mais verdinha clara. Para você se situar aqui, se esse processo, né? Ele tá perto de vencer ou não está perto de vencer o prazo que você colocou, tá bom? Só lembrando assim, se você não pegou ainda como que funciona, cada processo fica numa linha. A linha é isso aqui, a linha é esses números aqui, 10, 11 e tudo mais, tá vendo? Linha é isso aqui, coluna é isso aqui. Então a coluna são as métricas que você acompanha, as linhas são os dados que você coloca e a célula é o encontro entre elas duas. Vamos lá. Já falei do número de cliente, último movimento, data, né? E probabilidade de êxito, né? Muito interessante, por quê? Dependendo do tipo de... Vamos dar um F11 aqui, né? Dependendo do tipo de processo, o processo mais provável ou não. Assim, se você trabalha no êxito, é interessante ter... É sempre muito provável, né? Mas se você trabalhar pré-reclamada, enfim, pro réu, algo nesse sentido assim, pode ser muito pouco provável. Você vai controlar para você ter uma ideia, por exemplo, se você está tendo expectativas muito boas sobre o processo, aqui no final ele não é um processo tão bom assim. Então dá para você ter essa métrica e ir acompanhando durante o tempo. O resultado da primeira instância, se foi parcial procedência, total procedência, sem resolução do mérito, enfim, você coloca aqui, tem essas opções aqui. O Bayesiano da sentença, né? Quando ocorreu a sentença, né? O Bayesiano. Se teve recurso, né? O resultado da segunda instância. Se não teve nada, você não coloca nada, né? Mas se teve, o recurso foi improvido, provido, não conhecido. Aí que tanto faz. Se você quiser, pode colocar até pelo réu ou pelo autor. Eu não distingo não aqui. A data do acórdão, né? A data do acórdão. E a data do Bayesiano do trânsito em julgado, que na verdade é Bayesiano, né? O Bayesiano trânsito em julgado, né? Quando ocorre o trânsito em julgado, não se sentença. E aqui, por isso que eu coloquei aquelas datas, né? Os meses que decorreram entre o protocolo do processo, aquele lá do começo que a gente colocou, e o trânsito em julgado, né? Por exemplo, isso aqui durou 48 meses, ou seja, 4 anos, né? Durou 194 meses, enfim, que o protocolo aqui foi em 2006 e o trânsito julgado em março de 2022, então 194 meses. Se você quiser dividir por anos, você tem que dividir por 12, né? Mas aí eu coloco sempre em meses mesmo. Mas se você quiser dividir por 12, é só você fazer dividir por 12, né? Mas aqui eu não gosto de colocar, mas se você quiser, é só fazer uma conta na calculadora muito simples. Ou você pode vir aqui, colocar uma coluna à direita e simplesmente dividir esse valor por 2 aqui. Qualquer coisa vocês podem colocar no comentário se vocês quiserem que eu faça isso, né? Estou aqui para isso também. O valor da causa, né? É interessante colocar o valor da causa, o valor da condenação, o valor dos honorários, né? E o valor pago efetivamente. Por quê? O valor da causa é o valor que você pede, tem dano moral ali. Trabalhista, por exemplo, a gente pede dano moral às vezes e não consegue. O valor da condenação, né? O valor da condenação é o valor que o juiz arbitrou em sentença, que a gente for para liquidação de sentença. O valor dos honorários, né? Que é a aplicação daquela porcentagem do contrato sobre o valor da condenação. E também o valor pago, porque tem uma diferença. Eu sempre gosto de colocar porque, por exemplo, a causa deu 17 mil, condenação 8.500. A gente só daria 2.500 de honorário, só que a gente só conseguiu executar do cliente da parte lá um valor menor. E o honorário só deu R$1.000, não deu os 2.500 que a gente queria. Então, é isso aqui. E o valor do pagamento,
valor do pagamento, né? E também uma métrica interessante é o número de meses entre o protocolo e o pagamento, que a gente saber, por exemplo, quanto tempo está durando o nosso processo, né? Quanto tempo está durando aí a questão do... Quanto tempo dura entre o protocolo do processo e o pagamento, né? A gente vai pegar aqui uma métrica simples, né? 201 dividido por 12, a gente tem 16 anos e meio com esse pagamento aqui, né? Esse pagamento aqui do processo, né? A gente pode saber, inclusive eu vou até fazer com vocês, se vocês quiserem, vocês retiram essa métrica aqui, mas por exemplo, a gente pode aqui, por exemplo, remuneração por mês desse processo, por exemplo, a gente pode remuneração por mês do processo, por exemplo, a gente vai pegar aqui, né, esse valor igual a, no caso aqui a métrica é o 2, dividido por, na verdade é o contrário, vai pegar o valor dos honorários, né, do valor pago, que é S2 dividido por U2, que vai dar R$5, vamos colocar como real aqui, né, 4,98 por mês desse processo. Aí para você ver se vale a pena manter esse processo ou não, né? Aí você pode inclusive fazer uma soma desse valor aqui por mês para você ver se os processos por exemplo, do ano de 2020, por exemplo, pagaram o seu trabalho, ou se não pagaram, né? Aqui a gente só, para saber exatamente tudo, só você vir aqui e baixar, né? Eu vou colocar aqui até a linha 1000, que é pra gente já deixar tudo bonitinho para vocês baixarem já mais tranquilo. Tive essa ideia aqui na hora, né? Nem tava com isso no começo. Tá chegando na linha 1000. Então assim, com isso aqui dá pra gente fazer o controle de 1000 processos, né? Esse div aqui tá certo, é isso mesmo, pessoal, porque assim, se você não tem esse valor aqui é igual a 0, né? Então não tem como dividir, mas tá certinho, não precisa pagar nada não, tá? Por exemplo, aí a gente tem essa métrica aqui, o rendimento, a remuneração do processo por mês. Essa aqui já foi bem mais lucrativo, né? R$65 por mês, R$619, R$632, R$39. Esse aqui foi excelente, né? R$357 por mês. Esse aqui foi só 23. Esse aqui foi excelente, R$441. Então você pode saber, com base nisso, por exemplo, qual é a área de atuação que você tem que te dá mais remuneração por mês, né? Uma métrica interessante, uma métrica muito interessante, né? As horas gastas. Aqui você pode fazer um controle de timesheet, né? Timesheet é basicamente você saber quanto você gastou de horas naquele processo. Se você faz um timesheet aqui, você consegue saber. Ou pode ser um timesheet por área de atuação, pode ser um timesheet por tipo de processo, ou pode ser um timesheet por processo em si, ou pelo escritório também, como um todo. Aí você tem que fazer um sistema de contagem, né? Eu costumo indicar esse aqui, ó, é o Clockify. Esse aqui, ó. Clockify, é grátis, tá? Você vai colocar, tá em inglês, mas é bem tranquilo de você entender. Tem outras traduções aqui, tem português também. Aqui você vai colocar aqui e vai fazer o timesheet. Você vai colocar o nome do seu cliente, o nome da área de atuação, e toda vez que você começa a trabalhar, você vai lá, dá o play e você consegue, quando acabar de trabalhar, você tira o play, né? Aí você consegue saber que exatamente quanto que você está trabalhando por cada processo, por cada área de atuação, por cada tipo de processo. Tá bom? Então, vamos dar uma adiantada aqui, né? Estado do processo, se está em trâmite, se está suspenso, se está com baixa, se está sobrestado. Esse tipo de métrica, inclusive, eu gosto de saber porque eu consigo filtrar os processos que só os processos que estão em trâmite. Por exemplo, você vem aqui, clica nessa coluna aqui, você clica nesse aqui, ó, criar um filtro. Vai caber um filtro. Aí você vem aqui e você seleciona, você limpa tudo e seleciona só os que estão em trâmite e dá OK. Aí você tem aqui só os que estão em trâmite. Aí se você quiser acabar com tudo, você vem aqui, seleciona tudo de novo e que volta tudo pro normal. Beleza? Procedimento, tem JEC, tem o Juizado Especial Federal, você vai ter o procedimento comum, você vai ter o sumaríssimo. Aqui você vai colocar o seu procedimento que você trabalha. Área de família, enfim, procedimento especial, procedimento comum. E parceria, né? Parceria, se você tem parceria, são as pessoas que você tem indicação de processo ali recíproca.
né, para você, enfim, parceria. Aí você vai colocar o nome das pessoas. Agora eu vou explicar para vocês como que vocês manipulam essa planilha para deixar do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês do jeito que vocês precisam, assim, colocar do jeito de vocês, né? Por exemplo, aqui a previdenciário tem aqui, ó, previdenciário, trabalho de consumidor civil, etc. É só você vir, clica aqui no primeiro, esse aqui é o base, né? Esse aqui eu vou até deixar lá essa linha aqui, essa linha, cadê aqui? Formatar, estava aqui, gente. Formatar, cadê, gente? Informação condicional. Aqui, finalização da linha, congelar até a linha 1. Então, agora toda vez que você fizer assim, não vai desaparecer, né? Essa linha aqui como se fosse o cabeçalho. É o cabeçalho, na verdade. Então, você vai clicar sempre nessa linha 2 aqui. E para fazer a validação, uma coisa chamada validação de dados, você vai clicar sempre no 2. Aí tem aqui, bem nesse cantinho aqui, o comando, né, que você vai aplicar. Você vai colocar sempre A2 até A1000, que é a última linha lá de baixo. Seleciona tudo uma vez só. Clica aqui em dados e clica em validação de dados. Aí já tem aqui pré-formatado. Você vai escolher ali lista de itens, né? Aí você vai colocar, por exemplo, previdenciário, trabalho de consumidor, família. Poderia colocar, por exemplo, empresarial, criminal, ambiental, sei qualquer outra área, né? Enfim, porque aí você, a sua área de atuação, eu não sei qual é a sua área de atuação, então você vai colocar. Aí, toda vez que você faz isso, vai aparecer aqui, ó, as outras áreas. Então, se você atuar só em uma área, você pode colocar só uma área aí, ou se você atua em muitas outras áreas, você pode colocar assim também, beleza? Vamos para a coluna 2, coluna B, a mesma coisa, B2, 2 pontos, importante falar, né? Até a B1000. Vem aqui em dados, selecionar validar dados, lista de itens, você vai colocar auxílio doença, pensão por morte, a reclamação trabalhista. Aí você vai colocar um monte de coisa, sei lá, ação de falência, sei lá, não sei, outra ação aqui que você pode colocar, outra, enfim, você vai ir da sua área de atuação. Mas eu quero que você aprenda como trocar isso aqui, entendeu? É só você vir aqui, B2, você seleciona a coluna B, né? É a linha 2. Só que você pode selecionar manualmente também, tipo aqui, ó, tudo. Só que não é interessante você selecionar assim, porque você pode fazer o que eu fiz agora, de trocar todos os dados. É mais fácil você selecionar puramente assim, B2, 2 pontos, né? Até B1000, você vai selecionar até lá o final. Aí, validação de dados, clica em dados, validação de dados, e você já coloca aqui quais são as suas áreas de atuação. Perfeito? Que da mesma forma, êxito, se você quiser trocar êxito por ação híbrido, se colocar pagamento mensal, enfim, você vai colocar. Mentalidade de protocolo, que eu sugiro que você não mexa. Esse aqui é o nome da pessoa, se quer, você pode colocar o texto simples mesmo, por exemplo, sei lá, você pode colocar meu nome Humberto, você pode colocar o Gilberto, o, sei lá, Adalberto, enfim, o nome dos seus clientes aqui, né? Ou da empresa que você presta serviço, né? O último movimento pode ser, por exemplo, contestação, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa aqui, entendeu? Qualquer outra coisa aqui para vocês fazerem isso aqui. A data, você vai colocar a data, isso aqui é muito simples, né? Questão de, aí eu coloco, eu só nessa questão da probabilidade do êxito, eu só coloco provável, muito provável, pouco provável. Se quiser colocar outro aqui, usa aquela mesma lógica dos anteriores. No caso aqui é a coluna I2 até I1000, seleciona tudo, dados, validação de dados, você coloca aqui separado por vírgula que você quer, tá bom? Mesma coisa, resultado de primeira instância, procedência. Aqui resultado de segunda instância, provido e improviso, você pode mudar também, tudo mais, né? Cadê outras coisas interessantes? Aqui, esse aqui é o estado do processo, para colocar, você só pode, eu coloco com base sobre estado, suspenso e com baixa. Você pode colocar só em trâmite com baixa. E procedimento, você pode colocar o que você trabalha, né?
E a parceria aqui você vai colocar nas suas parcerias, né? Você vai colocar, sei lá, o Joãozinho, a Mariazinha, a pessoa que faz parceria com você para fazer aqui, né? Isso tudo. Bem, agora por que assim, por que eu tô falando essa planilha? Por que eu indico vocês usem ela, né? Porque a gente tem o dashboard. O dashboard esse benedito aqui que a gente consegue a gente consegue ter aqui uma visão bem interessante acerca do nosso escritório, por exemplo. Só para explicar primeiro para vocês, né? Não é retângulo, né? Esses campos aqui em cima, né? Ele se refere a métricas que a gente quer fazer o filtro, né? Por exemplo, o mês-ano de protocolo, você pode colocar, por exemplo, eu quero saber os dados só sobre, aí você aqui limpa tudo, só sobre o mês das ações protocoladas no mês de setembro de 2022. Foi R$ 7.500, durante 7 meses, né? Aí você tem aqui um monte de dados. Deixa eu colocar aqui até uma menor aqui. Você tem isso aqui tudo de dados. Só que assim, teve pouco nesse mês. Vamos colocar um mês que teve mais coisa, né? Ou vamos colocar tudo logo, né? Porque acho que é até mais fácil. Vamos colocar aqui 100%. Você pode filtrar por mês especificamente. Esse aqui é filtro por valores. Ou você pode por condição. Se me perguntar, quero filtrar só em 2022. Só o ano de 2022. Então perfeito. Só você vir aqui. Por condição, o texto contém, né? Aí você vai colocar 2022, né? Aí você vem aqui e filtra. E você tem aqui nenhum, porque não tem nada aqui, né? Vamos ver usando tem mais processo aqui. Tem mais processo é a 2006, né? 2006. O texto contém 2022. Só que nós não tem nenhum dado aqui. Tá estranho isso aqui, né? Tá meio... vamos ver aqui. Sim, é porque eu não tinha filtrado os valores. Tá explicado aqui. Tem que colocar tudo, né? Agora, porque se eu apagar aqui 2022, vai nenhum aqui no caso, né? Vai aparecer tudo aqui, mas eu tenho que colocar só filtrar por condição. No caso, o texto contém 2022. Eita, 2022. E a gente vai ter aqui o bendito filtro, né? Só tem em janeiro de 2022. Aqui em 2022 a gente tem o tipo de ação, né? Esse gráfico aqui, eu nem lembro o que é exatamente, mas deixa eu ver aqui. Esse gráfico é de área de atuação. Era para ter, né? Era para ter aqui no processo. Área de atuação, família. Não sei por que não tá dando certo. Eu vou consertar para vocês quando vocês baixarem aqui. Provavelmente deu algum bug aqui no... Área de atuação, 100%. A gente cobriu o erro aqui. Tá... O intervalo de dados está só de A1 até A8. É de A1 até A1000. Agregar. A gente vai ter trabalhista e civil. Tá consertado já. Agora tá beleza. Os gráficos, se você quiser editar, por exemplo, o gráfico assim tá normal. Você pode colocar o gráficozinho, gráfico 3D aqui fica mais interessante, né? Fica mais bonitinho. E aqui sempre usar o cabeçalho como, né? O cabeçalho como título, porque senão a gente vai cair em erro e vai contar o cabeçalho. O cabeçalho não é interessante pra gente, né? O cabeçalho, no caso, que é aquela linha que eu congelei no início, ela não serve pra gente saber de muita coisa, não. Ela serve pra gente só ter um parâmetro ali, né, de que é exatamente que a gente está tratando, né?
Não tem nenhum valor aqui exatamente para a gente computar ou para a gente fazer qualquer coisa. Até perdão por essa parte do vídeo aqui que eu não tinha colocado o gráfico em 3D, né? Mas acho que vai ser legal para vocês verem, porque assim eu acho que é muito simplório para a gente ter um vídeo assim. Bem, pessoal, agora eu vou explicar aqui. Esse aqui é o dashboard, né? Você vê que eu filtrei por condição do mês ano de protocolo, né? Por exemplo, área de atuação em 2022 é metade trabalhista e metade civil. Vamos ver se é isso mesmo, né? A gente pode fazer um filtro aqui, por exemplo, de área de atuação. No caso aqui, mês ano de protocolo, você pode filtrar, por exemplo, por condição, né? O texto contém 2022. A gente vai fazer o filtro. Realmente, metade civil e metade trabalhista. Você pode filtrar tanto aqui, tanto por aqui, né? Só que aqui, assim, é uma página independente. Você pode filtrar aqui para você saber, por exemplo, só do mês. Mas assim, eu não sugiro não, porque eu particularmente prefiro filtrar por isso aqui, ó, por estado de processo, porque aí você consegue saber os que te interessam ou não, né? Agora por mês você pode, por exemplo, filtrar um processo que não acabou ainda, mas que não apareceu na sua lista e você acabar não pegando ele, né? Digamos assim. Você pode filtrar por cor, por exemplo, aqui, no caso filtrar por cor de preenchimento, né? Aí você vai, enfim, filtrar aqui pelo que você sabe, né? Por exemplo, ó, tá vencido, só isso aqui. Aí você vai lá e filtra. Aí depois só você limpar o filtro aqui, né? No caso, por cor nenhuma, você vai ter tudo aqui. Vamos para o dashboard, explicar para vocês o que é cada item desse aqui. Área de atuação, né? Tipo de ação, pessoa famosa, aposentadoria por idade. Quanto mais você tiver, mais vai ficar pequenininho aqui, né? Tipo do contrato, por ação, por êxito, probabilidade das ações, né? Esse aqui é o protocolo de ações por mês. Aí quanto mais você tem, mais vai ficando bonitinho, ficando assim, vai ficar menorzinho, mas vai ficar, se for aumentando, diminuindo, vai aparecendo aqui para vocês. O resultado da primeira instância, quantos por cento de processo foi procedente em 2022, vai aparecer aqui para você, né? Nesse caso, que é a relação valor da causa, condenação e pagamento. O valor da condenação, 40 mil. O valor pago foi esse valor merreca aqui. E o valor da causa foi esse aqui, né? Para você ter aqui, vamos até editar esse gráfico aqui. E a gente vai ter aqui... vamos colocar aqui a legenda, né? A legenda vai ser dentro. Não deu muito certo não. A legenda vamos colocar em cima. Vamos colocar aqui uma linha de marcação, né? Vamos colocar linhas, marcações secundária, principal e secundária. Vamos colocar aqui assim mesmo. E vou colocar isso não, ficou meio feio, né? Enfim, vamos colocar isso não, que ficou meio estranho aqui. Mas dá pra entender pra vocês aqui que é isso, né? Depois eu tenho que colocar a linha tracejada, que eu esqueci como que faz isso. Aí você tem aqui o valor da condenação, que é o valor de 44 mil. Aí vai que você tem a métrica aqui é por mês, tá? No caso, por mês do ano que você filtrou. Aqui a gente só teve condenação, só teve pagamento em janeiro de 2022. Aí o filtro foi 2022. Se tivesse, por exemplo, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, e aparece aqui também, por mês. Aí sempre aparece por mês o valor da condenação, o valor pago e o valor da causa. Você nota que, então, pra gente, a métrica disso aqui é justamente pra gente saber.
aqui que o valor da causa é muito grande, da condenação é menor e o valor pago efetivamente foi menor ainda. Então, assim, a gente tem aí uma discrepância, né? Temos aqui média de valor de causa por período, média de valor de condenação por período, média de recebimento do processo por período. Basicamente, isso aqui é essa métrica aqui, né? Só que em números, né? Esse aqui é a diferença entre o valor da causa e o valor pago. A diferença é de 94% para menor, né? Geralmente você só recebe 6% que você pede, que é a diferença entre esse valor aqui e o 100%, né? O número de meses de processo entre protocolo e pagamento é de 29 meses de processo protocolado em 2022. Beleza? O estado do processo todos estão em trâmite, né? Aqui. E a média de recebimento, já falei para vocês, né? Processo por procedimento, tá tudo no JEC, E parcerias, o Beltrano não tá aqui, né? Vocês perceberam que isso aqui tudo foi com base no filtro, né? Agora, se a gente quiser saber só, por exemplo, o ano de 2022 na área civil, obviamente que a gente não ia ver isso aqui, né? Porque só será a área de atuação, a gente já filtrou aqui, então a gente vai desconsiderar esse gráfico aqui. A gente quiser saber, por exemplo, se em 2022, qual foi a área de processo em 2022, na área trabalhista, qual foi o tipo de ação que eu mais entrei, na área previdenciária, por exemplo. Se você quiser filtrar mais ainda, por exemplo, você vem aqui, né, você seleciona tudo para você retirar o filtro, né? E você coloca, por exemplo, sua aposentadoria por idade, né? Como que foi aqui, ó. Aí você consegue ter um filtro, por exemplo, quanto em média dura um procedimento um processo de aposentadoria por idade? Em média 35 meses, né? Em relação ao valor da causa, como que é? Tem isso aqui. Quantos eu tive no decorrer do tempo, né? Aí nesse caso você vai sempre usar esses filtros aqui em concomitância, ou um só, por exemplo. Por exemplo, se você explicando até os filtros aqui, né? Esse aqui é por mês antes, vai conseguir filtrar por um mês específico, por um ano específico. Área de atuação é pelas áreas de atuação, obviamente. Deixa eu só tirar isso aqui. Área de atuação, tipo de processo, né? Obviamente você vai filtrar, por exemplo, auxílio doença, pensão por morte, tem um monte aqui, você vai colocar. Você pode colocar aqui um monte. Selecionar tudo, né? Processos com sentença, por exemplo, você pode filtrar, por exemplo, só os processos que tiveram sentença em 2022, ou 2021, ou 2019, enfim. Os que houveram pagamento nesse ano, funciona da mesma forma como esse aqui, mesmo protocolo, tá? Os processos que, assim, que tiveram, se pode ver também, por exemplo, os processos que tiveram que tiveram sentença, né? Como que é a métrica deles, os processos que tiveram resultado em segunda instância, enfim, uma série de dados que você pode cruzar. É que você vai usar a sua criatividade, né? Como é que faz para criar filtro, né? Aqui você vai criar um filtro aqui, se você tiver uma ideia que eu não tive aqui, quiser colocar outro filtro para você. Basicamente eu faço o seguinte: eu pego aqui a coluna A até a coluna Z, né? Aí você vem aqui na aba de dashboard, clica aqui, dados, adicionar um controle de filtros. Aí você vai colocar aqui um comando, né? Que é, no caso, acompanhamento, que é aquela outra planilha ali, ponto de exclamação, do A1 até o Z1000, vai selecionar tudo. Aí você quer saber de qual coluna, quer filtrar por qual coluna, por exemplo. Pode filtrar, por exemplo, por parceria. Que eu não coloquei, mas é interessante colocar. Por exemplo, parceria. É interessante saber como é que estão essas parcerias. Por exemplo, você tem aqui, tá vendo que tem um... Perfeito. Parceria, por exemplo, as parcerias... como que foi o mandamento das parcerias com o Beltrán em 2022? Vamos supor aqui, né? Vou filtrar aqui 2022 por condição nenhum.
o texto contém 2020, texto contém 2022, e o Beltrano, né? O Beltrano. Aí eu consigo saber como é que foi aqui o meu parceria com o Beltrano, né? E é isso, pessoal. Dá para imprimir isso aqui? Será que dá? Dá para imprimir isso aqui. Você pode colocar, por exemplo, no caso, parte do trabalho, né? Página atual, você pode ajustar a altura, você pode colocar assim, enfim, você pode fazer um monte de coisa, né? No caso, padrão. Você pode fazer um monte de coisa aqui, você pode imprimir, enfim, é o Google Sheets, né? E essa planilha vai estar aqui para vocês fazerem um download, né? Deixa eu só compartilhar aqui, compartilhar com outras pessoas. No caso, qualquer pessoa com link pode leitor. Aí como é que vocês fazem aqui, pessoal? Como é que vocês fazem? Vocês vão fazer uma cópia, tá? Vamos só fazer uma coisa aqui. Vocês vêm aqui, vocês vão clicar no link, né? Vocês vão clicar no link, vai aparecer isso aqui para vocês, né? Dashboard, barará, pão duro aqui. Vocês vêm aqui, fazer download, né? Ou fazer, no caso não dá para fazer uma cópia não, porque tá tá aqui, vamos abrir no Microsoft Edge pra gente ver como é que funciona, né? Pra gente ver como é que funciona. O vídeo está ficando um pouco grande, galera, mas eu peço paciência para vocês aqui para explicar como é que funciona, né? Aí vocês podem estar até acelerando esse vídeo porque eu falo pra caramba, então é interessante vocês agilizarem o vídeo aí, né? Vamos colocar aqui numa parte que eu não tenho conta no Google, que eu não tenho conta no Google logada. Aqui, abrir a planilha de acompanhamento. Como é que funciona aqui, né? Eita, eu tô logado aqui também, é brincadeira, hein? Deixa eu sair da minha conta aqui. Pronto, sai da minha conta. Aí vai aparecer isso que vocês vão ver, né? Somente ver. Você só pode ver isso aqui. Tem um cidadão aqui, o Bisão Anônimo, que tá vendo aqui, né? Sabe que existe isso. Aí você vai fazer um download mesmo, pode baixar como isso aqui, como XLS, né? Ou como Open Document, né? Para vocês abrirem no LibreOffice. E é isso, pessoal. Não dá para fazer cópia não. Editar, ver, né? Dá para dados, enfim, ferramentas. Pensei que dava para fazer, mas não dá não. De todo modo, vocês podem estar fazendo um download e vocês colocam lá no Google Drive, tá, de vocês, já vocês conseguem editar, tá, beleza? Aí vocês conseguem editar para estar usando o escritório de vocês, para vocês justamente ter esse controle, né? Controle processual. Eu espero que realmente vocês consigam usar, seja útil para vocês. E se realmente for útil, galera, compartilhe com outras pessoas, que é de graça. E dá uma força pra gente que clica no nosso botão de se inscrever aqui, dá um like no nosso vídeo, se puder comentar alguma sugestão pra gente, que a gente vai implementar na planilha, que é para outras pessoas que forem baixar no futuro terem acesso a essa implementação, você mesmo também que poder comentar, né? E é isso, ficando por aqui. Um abraço a todos, espero que todos fiquem em paz e até uma próxima.